Olá pessoal, estamos aqui com o professor Halley. Seja bem-vindo, professor Halley. Prazer receber aqui você no nosso estúdio do Clubcast. E hoje nós vamos falar de um tema aí bastante polêmico, né? Um tema muito interessante que é de vida extraterrestre, né? Existe vida fora da Terra? Então vamos responder várias perguntas dessa aí hoje, né, professor? Um tema bastante polêmico, né? Isso. Pois Obrigado pelo convite. Por Isso. estar aqui com vocês. Prazer estar recebendo o senhor aí. E, professor, antes da gente entrar, né, no assunto, né, eu quero conhecer um pouco da vida do professor Halley. Quem é professor Halley? Qual a sua profissão? Né? Conta a sua trajetória, né, de onde você é. Tudo Poderia bem. falar para a gente um pouquinho sobre isso aí também? Sim, tranquilo. Atualmente, sou professor, trabalho em duas escolas, aqui em Porteirinha. Você dá aula de inglês, né? Sou professor de língua inglesa. Isso. Aqui em Porteirinha, na Escola Alcides, e em Mocambinho, na Escola Antônio Mendes da Silva. E já passei minha trajetória como professor, já passei em várias escolas aqui em Porteirinha, em várias comunidades, como Tanque, Tocandira, Mulungu, certo? E em várias outras escolas aqui de Porteirinha. E já fui também técnico em radiologia durante 13 anos, e como professor. E essa é a minha trajetória profissional. Bacana. Você já foi candidato também, né? Já foi candidato a prefeito? Sim, na área política, já foi candidato 2 vezes a prefeito e a deputado federal. Bacana. Eu sempre vi você defendendo ideologia, né? E que, assim, é algo que muita gente deveria estar preocupando também, né? Porque, às vezes, a gente fala, não, eu não vou candidatar porque eu não tenho chance, mas, assim, não, eu tenho aquela ideologia, eu vou defendê-la, né? A todo custo, de forma, assim, que quem sabe aquilo ali cause alguma mudança no mundo, nas outras pessoas, né? Incentivando positivamente as pessoas. Verdade. Na área ambiental, eu sou um dos criadores do Cerrado Trail Club, que é a primeira ONG que existiu aqui em Porteirinha, certo? Criado desde 95. Bacana. E esse Cerrado Trail Club, ele geralmente ele tá hoje ligado está com nova direção, tá? Então, a turma, eles ampliaram agora, devido ao parque, para caminhadas, certo? E na área de turismo mesmo, investindo mesmo nessa área, certo? É uma ONG. Então tá ligado à área de turismo, preservação, os dois? Isso. Fomos os primeiros a fazer limpeza no Cerrado. Antes, quando ninguém nem comentava isso, aquela primeira corrida que tinha de bicicleta, que a inscrição era catar o lixo, certo? Então eu procurava patrocinadores na cidade e fazia essa corrida. Bacana. E fomos os primeiros. Depois disso que começou os órgãos públicos a fazer essa limpeza lá no Cerrado. Isso, essa preocupação, né, é fundamental, né? Preservar o meio ambiente para, né, tanto questão do nosso rio aqui, que passa aqui do lado, né, merece uma preservação, como também, né, tanto a fauna, a flora e também deixar para os nossos netos, descendentes, né? Isso aí tem que deixar a qualidade que a gente tem hoje também. Verdade. Então, indo direto ao tema de ufologia. Ufologia, pessoal, tema bastante interessante. Assim, pessoalmente, é algo que eu estudo há um bom tempo, né? Que eu, na verdade, eu fico pesquisando sobre, porque tá ligado um pouco com a área ali do sobrenatural, talvez, né? Assim, não é algo que tem uma explicação, tanto religião como também governo. Não tem nada hoje que explica de uma forma tão concreta isso aí, né? As evidências também, elas não são confirmadas, acabam sendo acobertadas de alguma forma, né? Mas assim, essa área da ufologia, o que é que te levou a estudar essa área da ufologia? Tem quanto tempo já que você tem contato com essa área? Olha, isso começou quando eu era adolescente, criança para adolescente. Tem muitos anos. Você tem noção, para saber quando foi? É quando a Avenida Governador Valadares estava sendo calçada. Então era terra, e aí havia muita areia para colocar os bloquetes. E nós, quando criança, brincávamos de uma brincadeira chamada Mamãe da Rua. Atravessar a rua com uma perna só e ficava uma pessoa para impedir que você atravesse para o outro lado. Então foi nessa fase da infância que já começou tem muitos anos isso. Então, aí de repente, quando nós estávamos lá brincando, atravessando a rua, apareceu uma luz, mas muito grande mesmo, certo? E não era avião, não era um helicóptero, nada conhecido por nós. E aí essa luz veio na nossa direção. Aí todos nós corremos, as crianças, né, gritavam e tudo. E quando nós entramos, a altura você consegue essa luz, alta para você ter uma noção, ali na Governador Valadares, ela estava em cima da barragem da Copasa,
certo? Que é hoje a barragem aqui, certo? Da Copasa, não aquela que foi construída lá em Serranópolis, que foi bem depois. Quando ela passou, lá todos os moradores contam que os motores pararam. Os motores. E aí, então quando em torno aí, vamos colocar aí de 40 metros de altura, né? Porque quem está assistindo que não é de Porteirinha, que não sabe onde fica, então em torno, Lúcio, que vocês viram em torno de 40 metros de altura, né? Isso. Aproximadamente bem baixo para ser um avião, então um helicóptero talvez. E a forma também de ser redonda, certo? Uma forma redonda e uma luz assim amarelada, muito clara, sabe? E aí quando ela veio aproximando da cidade, passando, todas as casas iam apagando as luzes. O interessante foi isso. Gerava algum tipo de distorção, não sei, algum tipo de interferência, né? Uma interferência magnética, né? Com certeza. Que primeiro foram os aparelhos que pararam, todos, o motor que puxa a água, né? Que abastecia a Porteirinha, ele parou completamente. E as casas, as televisões, o pessoal que estava assistindo, ficou tudo fora do ar e de repente também a energia. Certo. Aí os pais nossos saíram. Para poder ver o que era que está acontecendo. Aquela gritaria de menino, né? E as luzes de repente apagam. E aí, nesse momento que eles saíram para ver, apenas alguns que conseguiram. Os meus, por exemplo, não viram. Não viram. Meus pais não viram. Não viram porque, na verdade, tinha passado? Exatamente. Ele seguiu. Então, isso ficou aqui em Porteirinha, esse comentário, né? Que durou alguns meses. E essa luz, ela na igreja em frente à prefeitura, ela parou lá em cima e ficou assim, no máximo 10 metros daquela igreja, planando lá em cima. E muitos viram, certo? Então isso despertou em muitas pessoas aqui em Porteirinha essa curiosidade do que era. Aí formavam-se grupos para ir no Cedro, certo? Para subir do Cedro, que seria um ponto melhor de avistamento, e em Porteirinha, em qual seria a localização. É um ponto mais alto e longe de outras luzes, né? Isso, e essa muito nave interessante. vinha. Eu chego a arrepiar quando eu. Já testigo, tá gravando isso aí, né? Nosso está ali nos bastidores, Igor e Pedro também. Certeza que tá gravando aí. Pois é. Então, o pessoal foi um evento ali municipal, digamos assim. Então, teve uma repercussão muito de toda grande. A cidade. E aqui na época existia apenas uma máquina de filmar. E essa filmadora, ela era o seguinte: você tinha que mandar revelar. Sabe? Não era daquela que você já de imediato, como era uma fita cassete, por exemplo. Não era. Certo? Era uma máquina que tinha uma fita maior e ela deveria ser, ela é levada a Montes Claros para ser revelada, certo? E depois que traz. Então saiu um grupo pessoal aí que tinha essa máquina e conseguiram ir atrás, certo? Eles conseguiram filmar bastante, deram foco. Uma boa filmagem. Agora, o que virou dessa filmagem? O interessante de tudo foi isso. Isso é o que eu acho que Você chegou a ver essa filmagem depois, não? Não, é isso que eu quero dizer. Ela chegou sem nada, certo? E aí eles mandaram, como o técnico conhecia, eram pessoas influentes politicamente aqui em Porteirinha, que tinha e já conheciam todos eles, ele falou que a fita chegou danificada, certo? Houve como se você estivesse passando um magnético, um imã. Certo. Some tudo. Entendeu? Então não teve nada. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver o que tá acontecendo aqui na câmera para ver. Então a fita chegou como se tivesse danificado, como se não tivesse nada lá. Nada, exatamente. Ela foi totalmente apagada. Então não houve uma prova, certo? A única prova que foi visual. E são os depoimentos de todos esses. Mas o interessante desses casos é que os depoimentos são todos iguais. Mesmo de pessoas que nunca se encontraram. Certo? Isso que leva a ter uma veracidade no caso. Você conversa com ele conta a mesma história que o outro, que nenhum teve contato com o outro e até nem se conhecem. É engraçado, eu nunca tinha escutado dessa história. Primeira vez que eu estou escutando aqui. E não tem nada de registro essa história aqui? Não, infelizmente. Registro é a única que tinha. Oficial, né? Talvez algum pessoal até da Copasa. Que parou a bomba de funcionar, foi ver o que é e atribuiu a essa luz. Não tem nada de registro. Não. Morava era uma família na época, certo? Seu Vilásio que morava lá e ele era o cuidador. Que tomava conta, Tomava conta,
É interessante. Então teve isso aí que te iniciou nesse ramo aí nessa área da ufologia. Depois disso, todo mundo, né? Foi aquele comentário sobre o disco voador, que apareceu em Porteirinha e ele tinha parado mesmo, né? Pairado lá na frente dessa igreja, a igreja São Joaquim. Igreja São Joaquim. Recordei o nome. Isso, em frente ali da prefeitura. E aí, e essa nave, ela parou também ali na Praça Odilon Coelho, certo? Não, nessa época, a Praça Odilon Coelho era quase nada frequentada, sabe? Era uma praça muito pequena. As praças maiores, que tinha maior frequência, era essa da São Joaquim, em frente, e essa outra perto do João Alcântara. Certo? Então, lá também. Certo? Foi a partir de lá, do João Alcântara, em uma festa de 15 anos, que a turma toda estava, e aí essa nave parou, e eles saíram dessa festa, todos montaram em motos e carros e foram filmando. Então teve foi um grupo essa que filmagem. Foi atrás da nave. Foi a repercussão da festa. Você sabe, época. Tipo assim, qual direção que ela foi na época? Chegou lá do Cedro mesmo. Foi subindo ao Cedro. Foi porque a partir daí que o pessoal começou a subir mais o Cedro e observar. Certo. Que ela vinha de lá e depois ia para aquela direção. Certo? Lá do Cedro. Interessante. Então ninguém sabe onde é mesmo o local. E a partir disso você começou a estudar só através de internet? Você chegou aí em palestras? Aí depois disso... Qual tipo de contato você teve depois? Aí depois disso, eu comecei a ler revistas e livros sobre o assunto. Certo? Então, uma das revistas que eu acompanhava, inclusive assinei um bom tempo, foi aquela revista Planeta. Eu não certo? conheço. Hoje eu nem sei se ela se ainda existe essa revista. E os criadores dessa revista Planeta escreveram um livro chamado Despertados Mágicos. É um livro muito interessante, que já faz parte de livros raros. Eu só conhecia um exemplar dele aqui em Porteirinha, e esse exemplar não está mais, que era na biblioteca da escola Alcides. Não está mais esse livro, pode ser que esteja com alguém, mas não tem registro, sabe, que eu procurei lá. É um livro muito interessante, e aí esse livro ele relata alguns casos desses e outros casos assim que para muitos é impossível, certo? Uns acontecimentos que nem a ciência não consegue explicar, certo? Desse livro, depois eu comecei a seguir outros relatos, né? Então todos esses casos que acontecia, eu procurava saber mais, me aprofundar mais. Certo. Sobre palestra, não. Nunca tive a oportunidade de participar de uma palestra. Em um congresso, não, né? Não, infelizmente, nunca tive essa oportunidade. Uma referência para mim sempre que eu estudei, ou assim, aquele Ademar José Gevaer, né, que é um ufólogo. E minhas referências são todas baseadas no que ele, né, tem no YouTube, no que ele escreve. E assim, hoje, na sua opinião, existe vida fora da Terra? Olha, essa é a grande pergunta, né? Que muitos tentam desvendar. Mas isso aí nós podemos ver primeiro pela lógica. Vamos analisar aqui por essa parte da lógica. Olha só, cada estrela, algumas delas, representam um sol. Do nosso conhecimento que já conseguimos ver, já foram contados milhares de sol. Cada sol tiver em torno, como o nosso tem, de 9 planetas, cada Sol tiver disso para menos, vamos ter milhões de planetas, certo? Desses bilhões de planetas, será possível que neles... Só na Terra só a Terra seria privilegiada, e por que nós temos esse privilégio? Então, se a gente for analisar pela lógica, certamente seria muita prepotência achar que é só o ser humano, o universo. É o que eu penso, né? Então, muitos colocam isso aí em dois tipos de visão. Aqueles que creem em Deus e os ateus, certo? Os que creem em Deus podem pensar, será que Deus construiria tudo isso, uma maravilha dessa toda que é o universo, e deixar um único planeta povoado e toda a beleza, o céu estrelado, só para nos contemplar? Só para contemplação e criação de poesia? Eu acho muito vaga essa ideia, e a ideia de Deus também colocar ele tão pequenininho, né? Que colocar uma coisa dessa, criar milhões de planetas para a gente só contemplar.
e ficar curioso. E o outro lado, o que não acredita em Deus. Então, certo, olhando pela perspectiva do Big Bang, né, a criação do universo, como já é provado isso e aceito por todos os astrônomos. Que essa criação, né, como foi só expansão, que o universo também está sempre em expansão. A cada segundo está nascendo planetas e está direto, né? Que o tempo nosso aqui é um e o tempo no universo é outro. O tempo é relativo. É relativo, né? isso. Então, é só para ter uma noção aqui do que é tempo nosso aqui. Então, para quem ainda não acredita em Deus, acredita no criacionismo, né? Que tudo foi através do Big Bang, como eu estava dizendo. Então, eles podem pensar, poxa, mas toda essa criação, por que interrompeu? O que fator levou a interromper vidas, a nascer vidas e desenvolver, como Darwin provou para a gente, o desenvolvimento da vida no planeta? Por que isso não aconteceu então em outros planetas? Então, dos dois lados de pensar, pela lógica, você começa a ver. Sim, então, tem sim vida. Certo? Faz sentido, né? Faz sentido de ter essa ideia. E outras coisas também que no nosso planeta, por ser vida extraterrestre, que há também uma outra discussão sobre os intraterrestres, certo? Sobre a teoria da Terra Oca. Também existe esse tipo. A Terra Oca que tem vida dentro da Terra. Vida, e mais inteligente que nós. Que não tem o núcleo, a crosta, assim, aqueles... recentemente... Como a gente vê na geografia, esqueci as camadas da Terra. As camadas, isso. Recentemente, um geólogo, ele publicou uma tese aí que são várias camadas e elas são independentes da Terra. Ou seja, tem a camada que roda primeiro e outra dentro também, independente da de cima. E no centro há uma fonte de energia que é tão grande quanto o Sol. Ou seja, poderia sim gerar vida no interior da Terra. Certo. Essa aí já é uma teoria que eu nunca escutei, dessa vida intraterrestre. De intraterrestre. E, inclusive, já tem até o local de entrada deles, que é na Antártica. Certo? Uma caverna que também foi descoberta há pouco tempo. Será que é por isso que eles não deixam estudar muito a Antártica, que não deixa assim, ter muita visita? Porque o governo... Mas isso é questão de segurança. Tem algumas legislações que não permitem lá, né? Realmente por questão de segurança. Mas assim, aquelas teorias da conspiração, você falou, eu já comecei a pensar, será que talvez eles conhecem algo sobre isso, né? E não deixa muito ter essa visitação lá? Então, tem essa outra linha de pensamento dos intraterrestres. Mas como nós não podemos saber mesmo quem são, certo? Quem são? Por falta de provas físicas, certo? Porque provas documentais que nós temos de filmagem, certo? Aí muitos falam, mas por que só toda filmagem de um disco voador é ruim? Por quê? Porque um momento que você está ali, você não está preparado para aquela filmagem, você pega o seu telefone ou você pega uma câmera que se dispõe e você filma aquilo ali, entendeu? Não é uma coisa preparada, certo? Porque muitos falam isso. Mas você não vê uma filmagem perfeita. É porque não teve como, certo? Não teve como ver essa filmagem. Então, muitos têm esses avistamentos que tem no mundo inteiro, certo? E todos esses avistamentos, eles causam impactos. Algumas pessoas ficam até com vergonha de falar do que aconteceu, para depois não receber deboche, certo? Porque isso é levado por esse lado também, infelizmente. Muita gente acaba criando ali a imagem daquela pessoa, fulano tá ficando doido, né? Tá ficando doido, dando assunto para essas coisas, que né? Isso, exatamente. Mas, e aí é esse que é o lado negativo. Gera um preconceito quanto a isso aí, né? É verdade. E aí, sobre essa questão de avistamentos, tem até um avistamento que teve lá, bem confirmado até, né, pela Marinha Americana em 2015, se eu não me engano. Foi, pela Aeronáutica. Aeronáutica, perdão. Isso. E aí eles filmaram e registraram a perseguição. E hoje, assim, ano passado ou retrasado, eles confirmaram, o governo americano confirmou que se trata de um OVNI. Né? O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Isso. Não está confirmado que é extraterreno, né? Mas está confirmado que é algo que é não identificado. E também fazia ali tipos de... o voo que eles tinham, né, o desempenho da nave era totalmente fora da tecnologia que tinha, que é conhecida, né, atualmente. Então,
fica aí o questionamento, fica aí essa pulga atrás da orelha do que se trata, né? E são muitas provas de avistamento, né? Com filmagem, principalmente desses voos. Esses voos públicos, né? Esses voos de passageiros, esses voos eles têm inúmeros avistamentos, os pilotos. Só que esses dias eu vi uma reportagem a respeito disso, eles não comentam. Eles são proibidos de comentar do que eles viram. Certo? E por que será essa proibição? Por que você acha que o governo... Até porque teve aqui no Brasil, só jogar lá, em 1986 tem lá a matéria do Fantástico, Noite dos OVNIs. É 1986, né? Foi. Se eu não me engano, maio, eu esqueci a data específica. E aí que começou um rebuliço aí, foi em São Paulo, Brasília, decolou caça para poder ir atrás desses OVNIs, né? Dessas luzes, e que ninguém entendia nada. Foi um coronel, não sei qual a patente dele, não lembro, dar uma entrevista, falar que realmente não conhecia, não sabe. Tem lá no Fantástico, é só jogar. São várias luzes, o caso, exatamente. Então, que foram vistas. Por que será que, assim... Não Olha só, esse do governo, isso começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, foram criados protocolos de segurança para cada nação, certo? Por já ter aeronaves, né? Então, para não ter uma invasão de um país a outro, né? Que estavam todos ali abalados devido à Segunda Guerra Mundial. Então, a partir disso, foram criados protocolos de aviões entrarem em outros países, certo? Então, para alguns, eles colocavam que, quando avistavam essas aeronaves, os OVNIs, os objetos voadores não identificados, eles não registravam para não colocar que quebrou a segurança, sabe? Nesse ponto de vista. Esse é o primeiro que é mostrado o motivo. Então, certo? Dos motivos para não demonstrar um tipo de fraqueza no sistema de defesa deles. Exatamente. Né? O sistema de defesa deles não consegue rastrear, não consegue seguir, radar não pega, certo? Então, aquilo para eles, para a nação, é uma vergonha. Né? Então, alguns colocam como isso. Mas o caso é além disso, certo? É além. Há relatos e registro também em que Hitler ele tinha contatos. Contatos, não se sabe com quem que era. Era ele e alguns dos cientistas dele, certo? Esses contatos de avistamento e até também o contato físico com esses seres, também há relatos disso. E esses seres, o que queriam? Eles estavam passando a tecnologia deles, certo? Eles estavam nos passando tecnologia. O inventor do foguete, do propulsor, ele era nazista. Quando ele foi preso, o que aconteceu? Ele levou e se tornou a alta patente nos Estados Unidos. Cientista de renome. E construiu o motor, né, de propulsão que levou o homem à Lua, certo? E levou também inúmeros outros satélites. Então foi ele o criador, esse de Hitler. Então muitos acreditam que ele recebeu instrução, certo? Agora como? Não temos esse acesso, certo? E ele não conta isso. E também, quando o homem pisou na Lua, que muitos falam, não tem para onde tudo, certo? Existe essa linha de pensamento. Essa teoria de que não teve. Não houve, que depois, não foi, mas o homem foi sim lá na Lua. Então, como todos nós sabemos, a Lua, o lado escuro dela, não é visível para a Terra, no movimento de rotação da Lua. A rotação dela é 28 dias e a translação também 28 dias. Então, acaba que para a gente só fica ali virado. Só um lado. Isso. E o lado escuro? Né? E o lado escuro da Lua. Que não é visto por nós, né? Que não tem como observar pelos satélites e tudo mais. Aí, recentemente, a China mandou um satélite para verificar esse outro lado e estudar e ver mais detalhes. E o interessante é que, quando uma das naves pousaram, eles sentiram que a Lua parecia ser oca. Certo? Ser oca. Um barulho que dá quando você bate em algum metal oco. Certo? Isso aí foi feito. Então, esse tipo de questionamento, isso aí leva a várias autoridades a travar esse tipo de investigação, certo? E o principal
também é que nós não estamos preparados para isso. Preparados psicologicamente. Psicologicamente, é isso aí. Um contato desse iria mudar completamente o nosso ponto de vista religioso, filosófico, certo? Isso ia mudar tudo na vida do ser humano. Então, como nós, evolutivamente falando, não estamos ainda preparados para isso, eles começam a negar, certo? E aí, depois disso, desse protocolo de 45, houve a queda também em Roswell, uma cidade no Novo México, lá nos Estados Unidos, certo? Dessa nave, que depois... Virou o caso Roswell, né? Isso. E logo depois, alguns dias depois, as autoridades falaram que não era uma nave, sim um balão meteorológico, que era usado muito na época. Mas aí que vem todas as outras evidências. Eles encontraram, depois de ter recolhido tudo, e isso foi mostrado em rede de televisão. Esse caso Roswell, você lembra exatamente como foi? Conta pra gente, assim, o que você lembra, só pra... que eu tenho até o livro, fui presenteado com esse livro e eu já estudei alguma coisa a respeito também dele. Então, começou na zona rural, um fazendeiro e a esposa viram primeiro um foco de luz muito forte vindo em direção a eles, passaram em cima da casa e caiu mais afastado, causando uma explosão, certo? Então, até então, ele achou que poderia ser um avião. Aí ele comunicou às autoridades. Os primeiros a chegar foram as polícias locais. Aí eles viram que não se tratava de um avião. Aí o que é? Ele foi e informou o comandante da polícia municipal, informou ao exército americano, que veio prontamente, certo? De imediato. E houve relatos em que eles saíram com caminhões carregados, certo? Os relatos são semelhantes também ao caso Varginha. Mas nós vamos falar desse caso também de Varginha. Os que fazem o que faz também para encobrir. E aí, onde foi essa nave? Lá nos Estados Unidos, há inúmeras chamadas as áreas, certo? E essa era o número 51, a área 51, que os Estados Unidos toda vez negou a existência dela. Até que teve agora um youtuber que ele patrocinou um evento para visitar a área 51. Isso foi recente, né? Foi, me parece foi 2017 ou 2018, uma coisa assim. Eu lembro, até teve um evento no Facebook que o pessoal... Isso, exatamente. E o governo anunciou que estava preparado para poder defender. Aí o que aconteceu? O governo americano colocou uma segurança lá jamais vista, certo? Com inúmeros snipers, certo? Os francos atiradores, que você chegava, eles iam atirando no seu pé. E essa área 51 é como se fosse um 51º estado, né? Que nos Estados Unidos, na verdade, deveriam chamar estados independentes, né? Porque não tem nada de unir. Cada um tem suas leis e tudo mais. Verdade. E aí, um 51º estado. E que recentemente parece que essa área 51 foi desativada e foi criada uma área 52. Eu vi algo sobre isso aí. Sim, mas o interessante dessa área... De tanta repercussão que teve dessa área. Ela não é o que está em cima. Ela é a área subterrânea dela. Entendeu? A área subterrânea dela, que é uma área muito grande e não é o que aparenta ali a área cercada. Certo? Então isso foi mostrado tudo. E dentro dessa área que estão as naves. Aí parece que até o governo, o próprio presidente, ele não tem acesso ao que acontece lá. Né? Já foi alguns presidentes, se eu não me engano, foi o esposo daquela que candidatou, Hillary Clinton, Bill Clinton. É o Bill Clinton. Bill Clinton, acho que ele tentou pesquisar porque a esposa gostava demais e aí o pessoal, fica na sua aí, que aqui não tem nada para você não. Aqui os militares lá que tomaram conta, né, que tomam conta. Então, até com o presidente, o único país que se conhece que é passado tudo isso é a Rússia. A Rússia, né? Lá, quando assume o novo presidente lá, né, o novo governo, ele recebe uma pasta altamente secreta com todas essas informações. Então, o Putin, com certeza, ele sabe de muita coisa. Eu até vi também falando que a Rússia começa a soltar, né? Algumas pessoas, o pessoal falando, a Rússia já anunciou que logo, eu não sei se isso também é fake, né? Mas são coisas que na época eu não fazia tanta validação do que eu pesquisava, mas diz que a Rússia tinha bastante coisa a soltar.
Não sei se já vamos soltou. Vamos aguardar isso, né? E sobre essa questão lá do caso Roosevelt que a gente estava falando, né? Chegou na fazenda, viu aquela luz, aí o pessoal chegou, anunciou e apanharam isso e saíram. Mas a primeira vez a coleta, eles não pegaram tudo. E aí um dos guardas foi de novo lá e até com o filho dele. O filho, na época, adolescente, tinha em torno de menos de 15 anos. Que ele achou interessante uma placa de metal que eles acharam. E essa placa, depois, ela foi mostrada a público e existe sim essa filmagem. Então é muito interessante. Ela, você não consegue dobrar. Dobra a placa, ela volta automaticamente para a forma original. Então isso despertou a curiosidade daquele menino. Que tipo de material aqui? E que material é esse que volta? E o que faz esse material voltar à sua forma original? Então isso foi o que despertou depois que não era um balão. E esse oficial, ele desapareceu. Ele e a família. As queimas de arquivos. Né? Isso. Agora muitos colocam que ele foi levado para outro estado, mudado de identidade dele, de toda a família, e ele foi proibido de falar isso, certo? E aí os Estados Unidos, nessa época, criaram os chamados Homens de Preto. Certo? Até saiu um filme disso aí também. O filme é uma crítica desse aí, né? Só que os Homens de Pretos, eles vinham para exterminar, ou então tentar comprar aquelas pessoas o silêncio, comprar o silêncio dela. Então isso é algo verídico, aconteceu mesmo. Isso, existe sim inúmeros registros na delegacia lá nos Estados Unidos de pessoas desaparecidas que acompanharam esses Homens de Preto, certo? Alguns deles depois os corpos não são encontrados e teve um que encontraram sim o corpo de uma criança de uma família que sumiu, certo? E o último registro que tem é dessa criança acompanhado com 2 homens, ele de preto, que é o terno todo de preto, certo? Esse pessoal, eles foram criados para isso, certo? Então, até aqui no Brasil, eles já vieram, certo? Tentar influenciar depoimentos de pessoas, inclusive de pilotos, certo? Teve pilotos que não queriam abrir mão do que eles viram, eles estavam conscientes, certo? De nave que estava acompanhando o tempo todo o avião, a aeronave dele, e aí ele não queria mudar e esses homens vieram. E ele relata isso. Ele relata isso e aí ele fala que, infelizmente, por minha segurança, eu não vou mais falar desse assunto. Só que eles vieram. Mas essa é a minha palavra. De ameaça que teve, né? E aí se recusam a dar entrevistas certo? E ao público. Certo. E aí, esse caso Roosevelt, depois disso, já desapareceu, parou de falar tudo, todo mundo negando tudo. Isso. Então foi e aí ficou, né? No caso Roosevelt, foram 3 naves. 3 naves. Então não se sabe por quê, o que estava acontecendo com as 3. Por que as 3 caíram? Elas estavam se gladiando ou o que é que realmente aconteceu? Certo? Ou foi abatida? Então isso é ainda um mistério. E isso. Aqui no Brasil a gente teve vários casos, né? A Operação Prato, teve Varginha. Isso. Por exemplo, a gente falou de Varginha. Conta pra gente como que foi esse caso de Varginha. Você tem... Esse caso ele foi em 96. Foi um caso muito interessante e ele é considerado na ufologia um dos casos mais sérios e um dos casos que tem mais provas documentados. Exatamente, é esse. Só que muitos tentaram, com essas moças que viram quando na época ainda eram crianças, eles tentaram de tudo, inclusive até os Homens de Pretos vieram conversar com elas. A mãe delas, por estar numa necessidade, precisando e tudo, aceitou ajuda. Mas como que foi o caso? O que aconteceu mesmo lá em Varginha? Tá. Falar do início, desculpa. Em Varginha, foi semelhante a Roosevelt. Viram primeiro uma luz e caiu próximo a Varginha, numa área, certo, de árvores, mas lá perto, em Varginha mesmo, certo? Dentro da cidade, no perímetro urbano mesmo. E com essa pancada, tava vindo essas meninas que passaram e viram esse ser, certo? Que elas descrevem de olhos grandes e vermelho e a cabeça diferenciada da gente, certo? Que foi colocada depois como um deficiente que existe lá em Varginha. Só que nunca foi ele, certo? Pela formação e tudo. E essas meninas, quando viram isso, saíram correndo, né?
espantadas. A polícia chegou para ver de que se tratava dessa queda, né? Depois comunicou a aeronáutica. A aeronáutica mandou a Varginha alguns oficiais, que esses oficiais, no momento que eles viram aquilo, eles mandaram cercar de imediato e não podia ninguém passar ali, certo? Só que não havia recurso humano para isso. O policiamento de Varginha era pouco, não tinha. De imediato chegou o exército, que estava próximo, certo? A Varginha. Então o foi exército, algo sério, né? Sério. O exército cercou todo esse parque, essa área toda, certo? Lá, que era um parque mesmo, cercou tudo e não deixava ninguém, nenhum morador passar, certo? Ninguém entrou lá. E aí, depois disso, viram caminhões de porte Scania mesmo, certo? Muito grande, saindo carregados com alguma coisa totalmente fechada, uma lona fechada. E há também o depoimento das pessoas que viram com três seres, espécie de gente dobrado no corpo, no ombro, sendo carregado, certo? E 2 deles se debatiam. Enquanto um estava imóvel, 2 se debatiam, certo? Parecia um ser humano da forma, mas bem menor, em torno de 1,5 metro, mais ou menos. E teve até um caso, não sei se eu estou confundindo os episódios, mas que um policial chegou a capturar um desses e começou a aparecer alguma coisa no policial, teve que ir para o hospital, 20 e poucos dias depois, o policial morreu, né? Ninguém sabe se é por contato. O caso é Prato, não é? Do evento do Prato. Pode ser que eu esteja confundindo na Operação Prato. Sugando o sangue do povo. Não. Eu vou até olhar depois. Mas se eu não me engano, foi em Varginha, um policial que capturou um desses seres. Eu tô lembrando disso por algum mesmo. tipo de contato que ele teve, começou a aparecer uma lepra no corpo. Sim. E com isso foi para o hospital e acabou morrendo um tempo depois. Ninguém sabe se morrendo. Eu tô recordando disso, mas eu também não não sei se foi do caso Varginha também. Se é queima de arquivos ou se é também por conta de alguma doença contraída, né, pelo contato direto que ele teve com algum tipo de ser. Tem isso aí. Acho que é de Varginha mesmo. E aí eles levaram esses 3 seres, certo? E essa aeronave também. E, a princípio, falaram que foi levada para um laboratório subterrâneo da USP, lá em São Paulo, certo? Foram diretos para lá, para esse laboratório. Primeiro, para identificar o que seria. Depois disso, depois de ter levado para lá, aí vieram os americanos, certo? E todo esse saíram também da USP. Isso que eu estou relatando, está num documento chamado o Dossiê Varginha. Dossiê Varginha. Foi desenvolvido pelos ufólogos, certo? E uma pesquisa muito bem feita, certo? E minuciosa também. Uma pesquisa muito minuciosa, todos os detalhes dela. Não deixa escapar em nada disso aí. E da USP, todo esse aparelho e também esses seres foram levados para os Estados Unidos, que acredita também que seria para a Área 51. Entendeu? Que era o ponto que existia na época, né, de que recebia isso. E aí, nesse caso, né, todo esse episódio que teve algum tipo de manifestação, né, o governo fez algum tipo de comunicado para poder explicar o que era que tinha caído, o que era toda aquela movimentação? Não, a desculpa sempre é a mesma, é um balão meteorológico, certo? Mas como com um balão... ouvir o exército para isso aí, para poder cuidar de um balão. Exatamente. Então, e o exército, nenhum deles, apenas quem era oficializado para pronunciar sobre o assunto que podia. Nenhum falar. Oficial falava, certo? Eram totalmente proibidos a falar do assunto, certo? Recentemente, algum desses policiais eles falaram, certo? Então existe sim um documento dele, um depoimento que ele fala tudo, ele relata desses seres que ele viu e isso dá mais veracidade ao caso. E aí teve até o governo ele liberou alguns arquivos que eram secretos, né? Digamos assim, recentemente liberou algumas páginas, né? De milhões de páginas que tem, liberou algumas para os ufólogos. Você ficou sabendo desse fato? Sim, e o interessante é que eu tive até acesso a esses documentos também, mas são apagados demais, certo? Então, num dos trechos que tem o relato, esse do caso Varginha, que tem um relato do oficial, ele é quase todo em preto, sabe? Riscado. Tem o nome do oficial, tem o nome do pessoal que depõe
E riscado, tudo riscado, sabe? Então, passado, conteúdo meio que manipulado, talvez, assim. Né? Não que não estava pronto ainda para ser revelado, entendeu? Eles soltaram esses documentos, só mas com restrições. Uma resposta, mas, né? Com restrições nesses documentos. E outros também documentos de áudio, que houve na época em Varginha, né? As rádios queriam pesquisar a respeito e dar entrevista. Essas meninas começaram a ser sediadas demais. E aí apareceram esses moços, esses homens de preto na casa, como eu estava relatando. E a mãe, ela conta que ela estava em situação e o que ele ofereceu para ela, ela aceitou. Então foi o motivo que logo depois eles, as meninas, a mãe e uma tia também que tinha uma prima, etc., foram 3 casas que foram construídas em Varginha, que hoje são a atual residência deles, certo? Elas são pessoas que não tinham condição. E aí, de repente, apareceu esse dinheiro, construíram as casas num local bom lá em Varginha e mudaram completamente o depoimento delas. E até hoje elas vivem lá, certamente? Vivem. E tem... Isso. Só que elas não dão mais entrevistas, elas não tocam nesse assunto, certo? Então é uma coisa assim que ficou totalmente fechada. Elas se venderam o silêncio. Interessante, certo? Né? Como que isso é acobertado de uma forma bem profissional mesmo. E é claro, no momento ali tem aquela repercussão e tudo mais, só que logo entra no esquecimento, as pessoas tratam como se não tivesse acontecido, então começam até a duvidar, será que realmente, daqui a pouco, não, aquilo lá não é nada não. Então assim, o tempo como que apaga as coisas, né? De uma forma, quem não pesquisa, quem não está ali o tempo inteiro atrás e que gosta desse assunto, acaba realmente nem dando importância, né? Porque é algo que é muito relevante aí para o contexto, né, da humanidade, de todos os aspectos que a gente pode imaginar, né? E na sua opinião, por que esses seres eles não nos contatam de uma forma mais aberta, né? De uma forma mais pública, digamos assim? Está acontecendo ali um jogo, não, deixa eu entrar aqui no meio desse jogo e aparecer em rede nacional, né? Por que eles não dão essa exposição? Olha, o que eu vou dizer aqui vai parecer para muitos até absurda, mas esse contato já existe. Já existe? Já, esse contato já tem. Esse contato a primeira vez que houve esse contato, ele foi na Lua. Isso aí é um relato do ministro de Defesa do Canadá, certo? Ele relata que ele fez parte disso, foi ele representando o Canadá, foi um representante dos Estados Unidos, outro da Inglaterra e outro da Rússia, certo? Eles tiveram um local de encontro que ele não revela por motivo de segurança. Todos eles entraram em uma aeronave e foram em direção à Lua. Isso lá em 1969? Não, isso é recente. Recente? Isso é coisa recente. Achei que quando você falou da Lua foi quando na época de Bush. O presidente era Bush pai, né? Que teve 2 Bush lá nos Estados Unidos, o Bush filho e o Bush pai. E na época era o Bush pai, certo? E aí, ele que foi esse ministro, eu não recordo o nome dele agora, certo? Ele que relata isso. Ele tem até um livro que ele relatou tudo essas partes, certo? E depois disso ele não fez mais parte da política, não fez mais parte de defesa e nada, certo? Ele afastou completamente. Mas o relato dele é muito interessante. Ele conta que não é só uma única espécie que tem aqui, certo? São várias espécies de seres. Não tem só um visitante no nosso planeta. Então, entre eles, há um acordo. Existe uma das espécies que alimenta da gente. Da nossa espécie, serve de alimento para eles. Que eles são conhecidos como os reptilianos. Certo? Eles têm a forma de répteis. Certo? A forma deles. Mas todos eles são eretos, certo? São como nós mesmos, braço, perna, todos os membros. O que modifica é a pele e o rosto. E a forma de comunicação, é claro. Então eles pediram que eles iriam estar aqui pegando sempre seres para a alimentação dele. Em troca, eles iriam passar informação sobre informática, sobre tecnologia, né? Certo? Então, essas informações sobre tecnologia que temos. Foi feito um filme em 96, mais ou menos, que falava disso, chamado Contato.
que é uma menina que ela constrói um grande radar e consegue captar mensagem, e dessa mensagem ela constrói um aparelho, que esse aparelho leva ela a outra dimensão. A espécie que eu estou citando isso aqui, é para lembrar como que é mais ou menos que era isso, certo? Então, através disso, de radares, eles começaram a passar informações, certo? Então, nós temos muita coisa, muita criação, principalmente da NASA, que não é atribuído a nenhum cientista. Não fala, aquele cientista começou aquela linha de pensamento, aquela linha de pesquisa e depois desenvolveu essa tecnologia. Não existe, certo? Existe sim um grupo, né? Eles colocam como um grupo. Então, o que ficou colocado como que foi inventado, uma das maiores invenções para nós, é o micro-ondas, certo? Que hoje é popular nas casas. Quem é o inventor do micro-ondas? Então, um desafio que eu faço aí a todos, pesquisem. É engraçado. Ver se vocês acham o inventor do micro-ondas. Muito interessante essa colocação, sabe por quê? Às vezes a gente acha assim, a gente só aceita as tecnologias de cima para baixo e pronto, e não quer saber, não quer questionar nada. Por exemplo, a criação de próprio micro-ondas, que é algo bastante popular, digamos uma televisão, um próprio microfone, né? um tipo de tecnologia que assim, eu fico tentando entender a capacidade do ser humano que criou, né, intelectual ali, de como que ele sabe que esse fio ele transporta o elétron e que tem um aparelho aqui que ele vai ser sensível, né? Então, talvez hoje a gente aprendeu o que? A montar, né? Isso aí, eu sou formado na área de tecnologia, de engenharia de controle e automação, então a gente consegue ali montar, né? A gente aprende dessas tecnologias. Agora, criar isso aí, né? Qual que foi o processo inicial? Como que isso começou? Né? A criação de semicondutores? Para muitos casos, eles chamam de tecnologia reversa. Eles fazem tecnologia reversa para poder... Isso. Então, eles pegam do que sai, qual é a causa, para chegar no efeito daquela causa, certo? De tudo, e vai desmontando a máquina até descobrir tudo. E assim, para poder chegar nessa tecnologia, então, para criar isso aí, eu entendo que deve ser seres humanos ali com uma capacidade intelectual enorme, fora do comum, algo que eu não consigo imaginar ainda para a nossa raça humana, né? Então faz sentido que talvez tenha alguma ajuda de algum ser que tenha uma inteligência maior, né? Exatamente. Então aí teve esse encontro aí. Então sim, teve já esse encontro. Então essas nações, elas já têm isso já. Certo? Eles já fazem esse tipo de encontro, eles têm os cientistas que sempre trocam essas ideias, assim, digamos assim, sabe? Com esses seres. Mas para esses seres aparecer para a gente mesmo, então certamente eles têm uma combinação entre eles e o governo, porque não é viável para eles chegar e... Pois é, mas também não é interesse deles. Eles não têm interesse disso. Porque conforme esses, né, os alienígenas do passado, conforme os estudiosos deles, eles falam que eles queriam mesmo aqui, era primeiro o metal, que era o ouro. Mas não ouro para enfeite, para, sabe, essas coisas, que todos devem saber que o ouro é uma das maiores ligas de eletricidade. Em todo o aparelho eletrônico, de computadores, celulares, tudo tem ouro. É um condutor quase perfeito. Isso, exatamente, é conhecido como o melhor condutor. E o nosso planeta, ele era como a serra ali no Cerrado, certo? O nosso planeta era daquele jeito, era montanhas, serras de ouro. Era então assim que era, recursos naturais, né? Há milhões de anos, entendeu? Existia isso. E aí a grande pergunta é, onde está todo esse ouro? Entendeu? O que foi feito desse ouro? Se eram montanhas, serras enormes de ouro. E hoje nós só encontramos algumas minas subterrâneas. Né? Então, o que foi levado é uma quantidade muito grande. Então, era isso, certo? Que eles queriam esse tipo de recurso aqui mineral da Terra. E você acha que em algum momento eles vão se revelar? A humanidade toda vai saber? Você acha que vai acontecer? Com certeza. E tem algum prazo que você estipula para isso aí? Com certeza isso aí vai acontecer. E o que está precisando mesmo é a gente evoluir mentalmente, certo? Evoluir principalmente moralmente, que a nossa evolução intelectual, ela chegou a um nível que
é fantástico, né? Hoje, a comunicação, por exemplo, o que acontece aqui, em questão de segundos, o planeta inteiro pode ficar sabendo. Né? Então, o ser humano, ele desenvolveu, num certo tempo, um certo patamar, tempo, né? Com a tecnologia e o intelectual dele, e esqueceu da moral, certo? Do caráter, disso aí. Então, o que nós precisamos é evoluir moralmente. Certo? Então, a partir disso, que essa evolução moral acompanhar a evolução intelectual, aí sim estaremos preparados para aceitar tudo isso. Que, como eu disse no início, isso vai mudar completamente o modo de pensar de todos. Certo? E com isso também, certamente as religiões devem acabar, né? Porque por causa do conceito de Deus. Né? O conceito de Deus, ele vai ser mudado. Ele vai ver o quanto é grandioso. Né? Nós limitamos o conceito de Deus, né? Nós limitamos Deus em um ser, como muitos acham que é um velho, barbudo, etc. Eles criam a figura de Deus ali e acabam... Né? Isso, e aí vai mudar isso completamente. Sabe? Essa preparação, e para chegar nesse ponto, creio eu que ainda demora um tempo, né? Até a doutrina espírita, ela explica um pouco disso aí de uma forma mais aberta, né? Ela fala dessa questão da evolução, até tem também, Chico Xavier, ele falava muito desde 1969, a data limite. Né? Ela se deu em 2019. A partir dali, começaram a acontecer algumas coisas que para mim fazem sentido, né? Que tem uma ligação com essa questão da data limite. Vão começar a ter uma evolução maior, né? Igual essa questão dessa pandemia, quem sabe, né? Pode ter alguma ligação com algum propósito, né? De falar isso da data limite, Allan Kardec, ele já no livro da Gênese, que já tem quase 200 anos, ele já falava disso, de seres que já habitam outros planetas e seres altamente inteligentes, certo? Muito mais evoluído que nós, certo? Então eles mostram como que os planetas. Então naquela época, onde ninguém discutia isso, nem vida fora da Terra não era discutido, ele veio com esse assunto, certo? E foi publicado, além da Gênese, também tem no livro dos médiuns, que fala sobre a mediunidade, certo? De médiuns que conseguem também conectar com essas entidades, certo? E receber mensagens de seres de outro planeta, certo? Então tem isso aí. Agora, voltando aí à data limite, ela foi mais uma montagem, certo? Do moço que morava com o Chico. Tem muita coisa ali que não foi real. Que não faz muito sentido. E não existiu mesmo. Ele, quem é que falou, eu também não recordo mais o nome dele, que fez a data limite, ele misturou o que Chico fala, certo? Ele misturou algumas conversas que tinham desse pessoal que teve contatos com seres abduzidos, certo? Que retornaram e retornaram da abdução e lembram consciente do que passaram. Ele fez uma mistura disso tudo, certo? E fez como fosse uma profecia, né? Que o nosso planeta já estava condenado, porque nós já tínhamos desenvolvido a bomba nuclear e era um perigo para nós, certo? Então, nesse momento, houve sim uma interferência, certo? Houve uma interferência desses seres. Eles queriam que nós parávamos de mexer com armas nucleares, usar a radiação, isso aí tudo para... Talvez a gente iria se autodestruir, né? Se a gente não soubesse utilizar isso aí, e também prejudicar o próprio, talvez ali, o sistema solar, a galáxia, algo que eles fazem. Exatamente. Uso também, quando isso foi colocado, muitos perguntaram o seguinte, o que um ser extraterrestre tem a ver com nós aqui? Então vamos pensar, nós moramos num prédio, certo? Estamos no primeiro andar. Esse prédio tem mais de 40 andares. Vou colocar um prédio gigantesco. O meu andar, o apartamento, é meu. Eu comprei, eu quitei. Ninguém tem nada com isso. O que eu vou fazer com ele, né? Tá correto? Aí, de repente, eu resolvo incendiar esse apartamento. É meu mesmo. Vou incendiar. Eu coloco fogo nele. Então, a preocupação vai começar.
Do segundo andar, ele vai começar a preocupar, porque o chão vai começar a aquecer e poderá pegar fogo no dele também. Está abalando a estrutura ali. Exatamente. O último também vai pensar nisso tudo. Então, tudo é conectado a tudo. Existe sim uma conexão de tudo no universo. Certo? Então, é isso que é a beleza divina, é essa teia que nos conecta a todos os seres. Então, essa conexão, o nosso planeta, servindo para algumas de ponto para abastecimento, certo? É abastecimento até de metal, ou mineral, ou até animal mesmo, de alimento, isso iria ficar prejudicado. Certo. Que o que eles queriam num planeta como Marte? Que não tem tanta... Não tem nada, né? E hoje são fotos de Marte, como existia aqui, de pirâmide, né? De esfinge, tudo encontrado em Marte. Ah, já tem já? Aquelas fotos que aquela nave está lá, né? Tirando foto, e tira foto e tal, e aí muitos vêm, aí fala, não, isso é um ponto de vista que foi, da foto, o ângulo está distorcida. Sim, mas quem sabe se lá não existia vida e foi exterminada? Realmente. Né? Será que algo no passado aconteceu, né? Mas e sobre aqueles círculos em plantações, né? Até algo que me lembrou aqui agora, aqueles círculos que chama agroglifos. Isso. Que tipo de manifestação é essa? Por que os extraterrestres teriam interesse em fazer isso aí? Isso será que é realmente eles que fazem? Será que é mão humana ali, o pessoal tentando a primeira vez que isso começou a aparecer foi em plantações nos Estados Unidos. E aí, essas plantações, eles começaram a pesquisar isso, né? E viam como que estava deitado o trigo, por exemplo, ou o milho, como que era deitado e como as formas que só era visível de cima, de uma certa altura, para você ver de que forma que era aquilo. Então, chegaram até uma conclusão de que amarravam-se tábuas nos pés, certo? E segurava nas cordas as tábuas, certo? Nos pés, com a corda numa ponta e a corda na outra ponta, numa mão e na outra. Tá entendendo como é que é a posição? Sim. E aí, com isso, eles iam dobrando. Eles circulavam, faziam com linha, circulava o desenho que eles queriam, certo? E depois eles iam dobrando, certo? Esse era das maneiras que encontraram. Mas começou a aparecer alguns círculos de maneira que era praticamente impossível fazer isso. E outra coisa que perceberam era o tempo. Aqui no Brasil é em setembro que começa a aparecer, certo? Já vem alguns anos, todo mês de setembro em Santa Catarina, ali naquela região aparece sim os círculos, né, em plantações. E cada círculo nós ainda não conseguimos entender que mensagem eles estão querendo passar. Que mensagem é essa? Então hoje o Gervaed ele faz a diferença entre o círculo que foi feito por alguém, ser humano mesmo, ou outro que é feito por uma nave. O interessante é isso, que o último que apareceu foi perto de uma rodovia. E a casa do dono estava a menos de 100 metros. E eles, o que eles viram? Eles diz que viram luzes como se fossem lanternas, ou seja, luzes pequenas, certo? Tipo um drone. E essas luzes, eles faziam círculos e depois levantaram. Quando eles chegaram no outro dia, tá essa deitado. E o ruim que muitos fazendeiros, você tem que ir de imediato quando fica sabendo desse círculo, porque acontece próximo à colheita. E eles não esperam, porque não pode passar do prazo a colheita, certo? Então eles comunicam e aí as pessoas vêm de imediato, faz toda a medição. E o interessante é que encontram área até radioativa. Faz uma análise de vida naquele ponto lá, que não encontra nada de vida. Exatamente. Onde tem um círculo, né? Parece uma área esterilizada ali. E logo fora já tem, né? E são cada desenho geométrico de uma beleza singular. Então, aqueles desenhos, para alguns, de cada especialista em cada área, eles conseguem enxergar alguma coisa, certo? E o último, um deles que teve, foi um desenho de um ser, certo? Como se fosse o outro, aquele QR Code,
sabe? Aquele código ao lado, entendeu? Desse desenho. Então isso era uma complexidade de fazer um desenho desse, que é praticamente impossível qualquer um com essas tábuas fazer esse tipo de desenho. E o tempo que demoraria, certo? Depois eles tentam fazer esse desenho, então o tempo que demora é mais de dias. São dias, enquanto aquilo acontece em questão de minutos. Em uma noite ali, no outro dia já tá tudo ali, acontece. Sabe? É interessante, muito mistério, né? Tem muita coisa aí que nós temos que descobrir, né? E isso motiva muita gente a estar buscando, né? Saber o que ainda não é revelado pela ciência, pela religião, né? Também não trata isso de uma forma tão aberta e não tem registros de nada, assim, tão de uma forma que hoje, igual ao que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem muitos conteúdos desse na internet, mas de uma forma oficial é difícil encontrar, né? Alguém falando abertamente do assunto. Estamos chegando aí pro final do nosso bate-papo, é algo muito interessante, né? Me chama pessoalmente, como eu falei no início, me chama muita atenção. É algo que eu gosto de estudar e gosto de aprender sobre. Você gostaria de deixar uma mensagem pro pessoal que está no... Eu queria falar mais um pouquinho aqui para você sobre o chupa-cabra. O chupa-cabra. Então vamos falar sobre o chupa-cabra. Que é uma espécie de um animal desconhecido ainda. Chupa-cabra tem a ver com a Operação Prato? Não. A Operação Prato, só para falar aqui rapidinho. Então, a Operação Prato aconteceu em 77, no Amazonas. E aí estavam vendo luzes, que essas luzes emitiam um raio nas pessoas, na nuca ou na virilha, dependendo do sexo, e aí retirava sangue, certo? E ficava uma marca. Então, isso o Exército foi investigar, e no ano de 2008, o general que tomou conta disso deu uma entrevista. Ele não entendeu o porquê que tudo que ele passou foi mantido em sigilo. Ele deu uma entrevista e 2 meses depois ele foi encontrado morto, enforcado na casa dele. Então, certo? Esse comandante aí da Operação Prato. E dessa Operação Prato certamente foram aqueles reptilianos, né? Assim, já que se alimentavam o que se parece, pelos depoimentos, o que parece que eles estavam fazendo uma espécie de pesquisa com aqueles seres. Entendi. Certo? Uma espécie de pesquisa. E ninguém sabe bem do que se trata, né? Agora, sobre isso aí. Há alguns anos aqui em Porteirinha, tipo um século e pouco, apareceu um animal que muitos conhecem como berrador. Berrador. O berrador. Ele escutei histórias, já escutou também essas histórias de o berrador, os avós comentavam muito sobre isso. Só o pessoal mais antigo mesmo. E um dos casos que eu fui na casa, hoje ele infelizmente já faleceu, mas eu fui na casa para pegar o depoimento desse moço, né? Ele diz o seguinte, que estava aparecendo, não era só cabra, né? O nome chamado porque dos animais que encontraram o primeiro cabra com 2 pontos no pescoço e sem nenhum sangue. Mas era todo tipo de animal, era de cachorro, frango, cavalo, bezerro, sabe? Tudo ele pegava. E aí, na região ali de Mulungu, começou a atacar, certo? Começou a atacar ali, então todo mundo... Então teve aqui próximo? Aí... Lá próximo tem um local que o pessoal levava o gado para beber água na época de seca. Isso quanto tempo atrás? Eu acredito que isso deve ter uns 110, 120 anos. Isso que... Assim, esse caso que eu estou contando. Certo. Aí o pessoal reuniu e foram nesse local esperar para ver se via isso aí. Certo? Não levaram cães, que poderia afastar, né? E subiram nas árvores e ficaram à noite, esperando para esse animal vir beber água. Eles fizeram essa vigília durante quase 1 mês. E nada. Até que um dia, um deles já estava desistindo. Ele disse que ele já ia descer para ir embora para dormir para casa, quando de repente ele viu uma coisa estranha. Ele viu aquilo ali. Ele disse que parecia um macaco. Certo? Um macaco de porte grande. E andando meio corcunda, quase de 4 patas, sendo que a perna é avantajada. Certo? A perna é maior que o corpo. Que esse relato você que colheu. Ele me relatando isso. Ele me relatando isso. Eu tinha até numa fita, certo? Eu acredito que eu tenho essa fita ainda lá em casa. E aí, era naqueles gravadorzinhos, sabe?
pequenininho que a gente tinha na época. E aí ele relata que viu aquilo, e aquele ser encostou na água para beber, e depois ele, em um salto, ele sumiu. Aí o que vem de interessante, aí eu pegando outros relatos, de um outro também, que colocou o cachorro, e aí disse que os cachorros, o animal desapareceu com os cachorros. Aí eu perguntei, e rasto? Os rastos eram apenas 2 riscos, aparecia 2 riscos no chão, entendeu? Então o que seria isso? Esses riscos era a hora que ele pressionava a perna, por ser vantajosa, como um gafanhoto, e dava um salto que ele iria cair a metros de distância. Então isso, o cachorro perdia o faro. Aí de lá ele dava outro pulo e ia saltando, entendeu? Então esse animal aterrorizou aqui a toda a região. E ele berrava por causa do barulho dele, entendeu? A hora que ele alimentava, a hora que ele terminava de alimentar, ele dava tipo um uivo de um lobo, mas era uma coisa mais sinistra, sabe? Eles não conseguem relatar como que era. Ele falou mais ou menos assim, sabe? Era um grito, sabe? Bem feio e diferenciado. Então aquilo apavorava todo mundo. E ninguém viu. E depois de muito tempo, eu ouvi uns relatos disso aí, do caso desse chupacabra, em Alfenas, aqui em Minas. O relato do fazendeiro era o mesmo. Ele entrou em um galinheiro e todas as galinhas, nenhuma tinha sangue, todas furado com 2 buraquinhos só, como fosse uma presa, e chupado todo o sangue, sabe? Todas as galinhas ali mortas. Então, aí, mas não pode ser uma onça? Não, uma onça entra, um gato, qualquer um desses predadores, né? Estraçalha. Eles quebram toda a estrutura do animal, né? E não era, e ali era diferente. O animal estava intocável, morto, como se fosse mas não tinha ali, né? absolutamente nada de sangue. Todo o sangue foi retirado através desses 2 orifícios, certo? Como se fosse o tamanho, a distância de dentes, sabe? Então, aí o relato, aí eu vi que era semelhante com o daqui. Então batia, mudaram, né? Como tá o berrador, é o tal chupacabra também. Então e aí tem essa ligação. Ele mostra os rastros dele. Ó, a única coisa que ele achou de estranho foi aquele rastro próximo à cerca, que era 2 riscos, certo? Ou seja, como alguém tá pressionando e escorrega os pés, certo? Para posicionar para algum pulo, certo? Pegando uma pressão para dar um salto, sabe? A única coisa. Aí eu relacionei um caso com o outro. E esses 2 casos, você que entrevistou pessoalmente as 2 pessoas, tanto aqui como lá em Alfenas? Não. Em Alfenas saiu isso nos jornais. Né? Aí exatamente. Você ligou, aí eu liguei um caso com o outro. Aí eu vi que esse berrador se tratava desse mesmo animal. Certo. Entendeu? E antigamente tinha muito disso aí. Muito. Assim, a gente escutava demais. Aquelas mãe do ouro que o pessoal fala, nada mais é do que o chamado batedor. É um drone, uma nave que não tem nenhum piloto, não tripulada, uma nave não tripulada, que fazia verificando onde tinha ouro. Engraçado, e muitos chamavam isso de mãe do ouro. Né? Que minha avó, ela conta muito disso, que ela conta um fato específico e que a gente olha, né? Você sabe quando tem aqueles avós que gostam de contar umas carochas para impressionar os netos, e tem aqueles que gostam que assim, não tem isso, que conta com muita firmeza e, né, durante toda a vida você dá mais credibilidade. Ela conta que ela viu essa questão, essa luz de ouro subindo e sumindo assim, sumiu. Né? Isso recente, né? Coisa aí de 20 anos atrás, 25 anos no máximo atrás, ela viu, aconteceu aqui no sítio dela, a gente vai lá todo final de semana e ela mostra lá o local que aconteceu. E aí, né, o pessoal fala, é ouro mudando de lugar, mas certamente é essa extração de ouro feita, né, por alguma nave não tripulada extraterrena, né? Exatamente. De algum OVNI. E aí muitos falavam que para você pegar aquele ouro, você tinha que cortar o dedo e seu sangue você tinha que colocar em cima. Só que não existe um único relato de alguém que pegou uma nave, um ouro desse, né, digamos assim, que eles achavam. Não existe. Começam lendas e tudo mais. Ninguém, sabe, que conseguiu pegar esse ouro, sabe? Então eles colocavam mãe do ouro, era um ouro encantado que colocava. É por falta do conhecimento, né, que não sabiam o que era aquilo, né? De repente viam luzes. Tá ali, na época, por exemplo, que nem a eletricidade tinha
Aí de repente ver luzes assim é totalmente estranho. Muito bacana. E assim, uma dúvida que eu tenho, por que você acha assim que isso acontecia muito, né, muito, com mais frequência antigamente, e hoje não se vê falar tanto disso? Pode acontecer, mas não tem tanta repercussão, até com um mundo igual hoje, né, com todo mundo com celular com a câmera de boa qualidade, com notícias que correm instantaneamente, não tem tanto relatos disso aí. Será por quê? Não, eu discordo, porque tem muitos relatos. Será porque as pessoas não estão buscando e acham que... Muitos relatos mesmo. Agora um recente, agora que teve na Nova Zelândia, certo? O pessoal viu as naves, né? Um outro que teve na Rússia, que passou numa avenida, foi filmado, certo? Então são muitos relatos e filmagens que tem. Só o que a gente fala aqui, que antigamente tinha mais, era devido ao número de pessoas que comentava, entendeu? Era menor. Na localização nossa, por exemplo, alguns anos atrás, a população era menor. Então era mais comentado, entendeu? Eu atribuo a isso. Então talvez era a notícia da noite ali, aí tomava um certo grau de repercussão. Não, é algo novo ali. Hoje as pessoas, viu uma luz ali, mas talvez não dá tanta importância. Sim. Então talvez está relacionado a isso, né? Com a importância que as pessoas dão para o tema. Verdade, é o que eu acho isso aí. Bacana, show de bola. Professor, mais algum assunto aí que a gente deixou de comentar? Porque tem, né, vários casos, mas... É um assunto muito polêmico também, né? Que muitos acham que não existe nada disso, é tudo fantasia, mas não. Aquela frase de Shakespeare, né, que ele fez, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia possa imaginar. Ele falando para Horácio, né, numa das peças do Shakespeare. Então eu acredito nisso, que existem inúmeros mistérios e que nós ainda não estamos prontos. E a humanidade, ela vai chegar sim o tempo dela de ter toda essa revelação para nós. Mas como eu disse antes, nós precisamos nos evoluir moralmente. Para estar pronto para poder receber, né? Isso, porque para muitos países, se de repente começar a aparecer as naves, alguns países não vão dar nenhum pingo de importância devido ao que está acontecendo. Por exemplo, lá na Palestina, né, países que estão em guerra. O que eles interessam? Eles estão querendo sobreviver ali. Países que estão tendo casos horríveis de fome, como Haiti, eles não estão nem aí para essas coisas, entendeu? Porque o que isso tem valor para eles? Mas outros países, sim, muitos se interessariam, mas não o planeta inteiro, entendeu? Então isso vai acontecendo aos poucos, certo? Isso aqui, o que nós estamos fazendo, olha só, eu acho interessante esse caso desde a década de 80, e nunca ninguém chamou para conversar isso. Pois é, primeira vez então, né? Eu me sinto então até honrado. Só para você ter noção de como que isso aí né? Então é devagar. Aí de repente vai vir isso aí, o pessoal aqui de Porteirinha e região, os ouvintes, né, do seu canal vão começar a questionar, certo? Então isso aí vem aos poucos. Certo? Então, o que nós precisamos é nos preparar. É engraçado, né? Nós temos que nos preparar para as críticas, né? Muitos vão questionar, muitos vão, esse povo tá ficando doido, né? Não tem o que fazer não, discutindo assunto, né? Então, temos que nos preparar para essas pessoas que não dão assunto para essas coisas. Mas é isso, né? Muito legal receber o senhor aqui, professor. Foi muito bom, né? Aprendi várias coisas sobre acontecimentos aí na nossa cidade que eu não sabia. E vou até pesquisar mais um pouco, né? Vou entrevistar aí algumas pessoas também que podem ter passado por isso aí, né? Ver como que foi a experiência deles lá nesse momento. E quero agradecer aí em nome do Clubecast, né? Estamos sempre aí de portas abertas para bater um papo e também para levar qualquer informação que o senhor julgar interessante. E é isso, viu? Muito bom mesmo receber. Pessoal que está nos assistindo aí, foi muito bom estar com vocês aqui. Se inscrevam no canal, né? Compartilhe esse bate-papo aí com as pessoas para que a gente leve essa informação aí de qualidade, porque aqui muita pesquisa, né, antes disso, né? Muita pesquisa, muito trabalho sério que o professor teve antes de vir aqui trazer, não só falar o que pensa, o que acha, mas também o que ele pesquisou, o que tem de mais atual sobre esse assunto, né? Então, se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima. Obrigado.